Sonhar, planejar, acreditar, tentar, colocar a mão na massa, errar e recomeçar quantas vezes for preciso. Tudo isso com aquele jeitinho feminino. Grandes mulheres vão passar pelo Ela Move e vão dividir comigo, com você, histórias extraordinárias. O Ela Move é um espaço de troca. A gente vai conhecer mulheres talentosas e elas vão ter a oportunidade de revisitar a própria trajetória. Vamos descobrir que movimento é esse que empodera e inspira. Sejam bem-vindos. A minha entrevistada de hoje é jovem e corajosa. Assumiu a liderança de um empreendimento tradicional. Desde maio de 2024, está à frente do Conselho dos Empreendedores do Shopping Bougainville. Formada em Direito, com pós-graduação em Gestão Empresarial, aposta na cultura, na arte e no mercado local. Neta de Edmo Pinheiro, carrega um legado forte do empresariado goiano, mas constrói a própria trajetória. Hoje, o Ela Move recebe Amanda Pinheiro. Amanda, você se reconhece nessa apresentação? Primeiramente, obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Super me reconheço como jovem. Esses dias, meu filho de 3 anos, fui filmar ele e falei, filha, mamãe tá linda. Eu tava com o celular ligado. Ele falou, mamãe, um pouco velhinha. Então, já meio jovem. Mas sim, me reconheço. Neta do Edmo, né, que já carrega um peso aí de história de muito sucesso, mas também é muito exemplo, né, e ele sempre veio para fazer a diferença, então não seria diferente assumir um conselho onde a maioria dos sócios tem idade para ser meu pai, né, assim, os meus sócios que eu lido diretamente são pessoas de mais idade. É um super, né, uma super responsabilidade aos 33 anos. E principalmente no momento que o shopping vive. 35 anos e que a gente está reinventando, né? Reinventando ele aos 35 anos. E eu me lembro bem, até numa reunião, assim que a gente foi fazer a transição, e quando a gente foi fazer a mudança em 2024, que a gente foi de fato assumir o shopping, foi em 2024 que a gente entrou no shopping, eu olhei na reunião de empreendedores, todo mundo, falei, olha, gente, eu tô aqui lidando com aviões, né? Olha, tantos sócios aqui, todos de muito sucesso, de muitos anos na carreira do empresariado, enfim, estão aí, história maravilhosa em Goiás, eu acho que eu tô aqui a mais para aprender, então eu vou me abster da fala. E um dos sócios falou assim, não adianta ser avião e o shopping ser mar, a gente não tá sabendo nadar. Quem tá mais inteirado daqui é você, isso daqui é você que tem que estar à frente disso. A gente só vai te apoiar. E aí, quando me fizeram o convite, né, e a votação para, enfim, assumir, eu falei, eu quero mudar. Eu quero mudar de verdade. Eles falaram, não, você tem a caneta para mudar. E aí, aonde eu comecei essa minha história lá no shopping. Eu disse que você é jovem justamente por isso, né? Porque você traz uma personalidade jovem, uma mudança de página mesmo para a história do shopping. Você falou de um convite. Você encarou esse convite como um desafio apenas ou como uma missão? Nossa, como uma missão. Para mim foi um desafio, mas o convite foi uma missão. Porque quando a gente adquiriu o shopping, eu digo a minha família com os etos empreendedores, porque eu era adolescente na época, em 2006, eles viam o shopping como um ativo num lugar que seria muito bom na cidade. Mas ninguém vive disso, ninguém trabalhava com isso. A maioria ali é do ramo da construção civil, cada um no seu ramo, mas ninguém era do ramo de shopping center. Então ninguém sabia o que estava fazendo, né? Uma coisa boa, com uma oferta boa ali no leilão da Encol, então vamos adquirir. Beleza. E assim, adquiriu o shopping e entregou a administração para FUNCEF, que era dona de 30% do shopping, né, que é a Caixa Econômica Federal. Depois de quase 12 anos, enfim, a gente tirou a FUNCEF, pegou a administração, porque é administração pública, né? Mas nós não nos dedicamos, nós terceirizamos isso para uma pessoa que também não era do ramo de shopping center, não tinha, e a gente sempre falava assim, se tá indo bem, não tá pedindo aporte, tá tudo certo, e nós nunca olhamos para o shopping. Quando veio essa mudança da FUNCEF, por que o shopping mudou em 2024? A FUNCEF, no atual governo, ela decidiu sair de várias sociedades de shopping center no Brasil, e ela colocou o nosso shopping, os 30% que eles tinham à venda.
E aí, várias pessoas de Goiânia começaram o leilão para entrar. E aí, um dia nós sócios reunimos e falamos, peraí, nós já somos um tanto que a gente gostaria de reduzir. Entra mais um? Não. E aí foi quando a gente falou, por que esse pessoal quer tanto o shopping? Vamos entrar para dentro do shopping, vamos entender o shopping, vamos parar de olhar e escantear ele? E eu, ao longo de todo esse processo, depois que a FUNCEF saiu, tinha as reuniões dos empreendedores, ninguém participava, mas eu ia para ainda acompanhar e eu tinha um acompanhamento mínimo. Então, de fato, em 2024, quem estava mais preparado e a par da situação do shopping era eu. E aí, um dos sócios comprou os 30% da FUNCEF, né? Conseguimos ali, né? Não deixar um outro sócio entrar. Quando comprou, a gente sentou com toda a sociedade, nós diminuímos o quadro societário ainda mais para ficar uma administração mais concisa. E agora, ainda nós continuamos sem ninguém do ramo de shopping center. Foi quando teve a reunião e teve essa missão. Então, nunca deu certo. Agora, nós delegamos a você a missão de dizer que dá certo. Então, quando o convite veio, você também encarou ele como um certo reconhecimento. Sim. Pode ter tido uma surpresa, mas eles reconheceram toda essa sua trajetória e que você era a pessoa certa para isso. Mas aí é uma pessoa jovem, né? É uma pessoa jovem no meio de pessoas mais velhas. Mas o principal, que é a tônica do nosso programa aqui, uma mulher. Como que era isso? Então, assim, entra numa sala, já tem pessoas mais velhas, mais experientes, né? Que é o termo correto. Mas, além de tudo, você é mulher. Isso te amedrontou? Eu passei 8 anos frequentando as reuniões de sócios de final de ano sem falar nenhuma palavra. Porque eu nem me sentia que eu tinha capacidade, ou... Eu não sei se era por ser mulher, porque eu não sou... Isso não me... Eu amo demais ser mulher. Acho que a gente tem mais privilégios. Isso nos empodera, mas nem por isso não faz com que o outro nos menospreze. Mas a antiga pessoa que a gente tinha colocado na gestão, ele sempre não me dava palavra. E os sócios, por serem homens e velhos, eles sempre falavam assim, calma aí, falava para o superintendente. Ela ainda não terminou de falar. Amanda, você quer dar sua opinião? Então, os sócios sempre me deram essa liberdade, sim. né? Que é o preconceito velado, né? O maior preconceito que eu acho que a gente vive enquanto mulher, quando a gente está no lugar de fala, é não deixarem a gente falar. Algumas interferências que para o homem não seriam feitas. E a gente tinha, na época, um administrador contratado que não tinha esse olhar, mas os meus próprios sócios, não, eles sempre... Não, eu acho que é importante. Amanda, o que você acha? O que você pensa? Eu falava, não, eu acho que a gente tá no caminho certo. Eu sempre me abstinha assim da minha fala, sabe? Não, eu me abstenho de falar. Mas eu tava aprendendo muito como eles pensam, né? Porque cada um vinha de um ramo diferente e eles pensavam muito diferente. E aí você trazer uma outra opinião, e às vezes talvez eu não tinha um embasamento ainda igual eles tinham de histórico. Então eu fui coletando assim ao longo do tempo, eu fui entendendo o que cada um pensava, como cada um seguia. No entanto que hoje, por exemplo, quando eu tô lá com o meu time da equipe, aí eles falam, a gente tem que fazer isso com os empreendedores. Eu falo, calma, isso daqui tem a hora certa. Não, pode deixar que eu falo. Pode deixar que esse e-mail eu disparo. Você trouxe a visão feminina, jovem, mas ao mesmo tempo você conviveu com os bastidores como era. Então eu acho assim que para uma transição entre o novo e o velho, que é misturar as duas coisas, você estava preparada para isso? Exato. E assim, meu pai participou da obra do shopping. Eu lembro, assim, adolescente, ver eles demolirem assim, as partes do shopping. Eu lembro de entrar nessa obra. Assim, então, eu participei desse caminho. Então, isso me gabaritou para tal, né? Estar onde eu estou. E também a carta branca deles. Obviamente, eu sempre, né? Informo, consulto, falo o caminho, sócios, estamos de acordo, tá tudo certo, tá dentro do planejado, mas aí eles sempre falam, você acha que tá certo? É isso mesmo? Eu falo, eu acho que sim, mas eu tô precisando do aval. Não, então se você acha que tá certo, então vambora, é assim mesmo. Então ter o aval deles e o apoio deles foi muito importante. Assim que eu cheguei, eu identifiquei que a forma da administração não tinha nada com o que eu acredito, porque eu amo pessoas. Amo, assim, hoje no shopping, eu sei a carinha de todo mundo, desde quem abre o estacionamento, eu sei todo mundo, sabe? E, então, pessoas pra mim é uma coisa muito importante. E eu vi que a nossa administração era alinhada com esse meu valor, né? Uma coisa que eu sempre falo nas reuniões, nas gerenciais. Nós temos cargos diferentes por mera burocracia. Aqui todo mundo precisa de todo mundo. A gente precisa da menina da limpeza, a menina da
todo mundo, senão a gente não funciona. E esse olhar seu que engloba as pessoas tem a ver com o olhar do que você vem propondo, não é? Que é um shopping que seja mais do que um centro de compras, não é isso? Com certeza. A gente tem uma dificuldade, apesar de a gente estar no coração de Goiânia, na melhor localização, a gente não tem onde expandir muito. Expandir para verticalização é um desafio para shopping center, né? Porque é melhor na horizontal. Então, eu já tenho essa limitação de espaço. Então, eu nunca vou ser do tamanho dos meus concorrentes. Então, eu tenho uma ABL, que a gente fala área disponível para alocação, né? Limitada. Eu não tenho onde crescer mais. Eu, então, não posso ter a mesma variedade dos meus concorrentes, né? Igual hoje a gente... Quando a gente vai aprovar uma proposta, eu já falo, mas quantos desses segmentos que a gente tem? Então, aqui, não, esse daqui a gente não pode entrar mais, porque senão eu fico com outro segmento desguarnecido, né? Eu não posso ter todos os leques. Então, eu já tenho essa limitação de espaço. Então, eu pensei, gente, aqui não pode ser um centro só do varejo. Aqui tem que ser o lugar onde a vida da pessoa gera várias experiências. Então, aqui vai ser o coração da vizinhança, o coração da arte, então a gente é muito ligado na arte, o coração da leitura, o coração da moda. Eu vou trazer a pitada que todo mundo quer, né? Óbvio, gente, igual eu aprendi esses dias que shopping é um Titanic, né? Se a gente quiser fazer uma curva, demora alguns anos. Sim. Hoje, a gente já mudou muito nos últimos 24 meses, de números, de fluxo, de lojas, mas tá muito longe ainda de onde eu quero chegar no master plan de 10 anos, que a gente ainda tem mais 8 anos pela frente. Mas eu já sei onde a gente quer chegar. Eu sei até de obra. A gente começou com obras... Quando eu comecei, eu falei, onde nós vamos atacar com obra? Amanda, a gente precisa revitalizar coisas primordiais do shopping. O que é primordialidade? Banheiro, ar-condicionado. Falei, então já vamos resolver esse problema no primeiro ano. Incêndio, segurança, que é o estrutural. Shopping, estrutural. Vamos resolver. Na hora que a gente resolver, agora nós vamos pro banheiro. Beleza, agora nós estamos na Alameda. E eu já sei os próximos passos. Qual que é a próxima obra? Qual que é o meu próximo projeto que eu tô enfrentando? Quais as lojas que eu vou ter que mudar de lugar? Então, assim, a gente já tá com isso bem desenhado. Mas quando você recebeu o convite, você já sabia o que te esperava? Ou teve alguma coisa... Qual o cenário, assim, que você encontrou? Você achou achei que estava mais fácil. do que é? Quando a gente foi abrindo realmente as caixas mesmo, assim, vamos olhar aqui operações. Não teve uma caixa que eu não abri no shopping que não estava deficitária. Bateu desespero. Desespero. E foi quando eu falei, quase que eu vou começar do zero com a administração. Eu comecei do zero, a administração. Praticamente 100% da equipe, ela se foi. Eu batendo na cabeça, tentando formar equipe, rodando o Brasil com um shopping center. Eu entendi, existiam os grupos de shoppings familiares e existiam grupos de shoppings que eram administrados por administradoras. Uma grande administradora não fazia o nosso perfil, porque não daria certo com os sócios. E eu acabei encontrando uma administradora que veio oriunda ali da Allos, que foi da fusão da Aliança Sonar com a BR Malls, que fez a Allos. E eles se desfizeram de alguns ativos e formaram uma pequena administradora chamada Niad, que ela estava com 9 shopping centers. E que estava disposta a moldar... Ela é menos engessada. Eu falei, opa, a fome com a vontade de comer. Propus para eles, falei, nós temos... aqui, as dificuldades do shopping, que nós somos um shopping que os empreendedores agora estão dentro. A maioria dos shopping centers, os empreendedores não são tão ativos. Aqui a gente tem vontades, tem quereres, a gente sabe onde quer chegar. A gente que vai ditar as regras desse barco. Que é só nos dar o norte com a experiência que vocês têm de shopping center. Você não queria enlatar o negócio, uma receita pronta? Não queria. No entanto, que às vezes vem com forma... Quando eles falam assim pra mim, Amanda, vamos tirar isso. Eu falo, por quê? Porque todo shopping é assim. Eu falo, mas a gente não é todo mundo. Porque todo shopping não é assim, não é justificativa pra mim. Esse Bougainville que você desenhou pra mim, que você espera, já está trabalhando pra isso, espera concretizar nos próximos anos, é um modelo que você olhou em outro lugar e se inspirou? Ou você criou? Eu quero isso, quero aquilo e criou um modelo próprio? A gente criou um modelo próprio. A gente, na verdade, foi pegando pinceladas do que eu vi e falava assim, isso eu quero. Isso é certeza do que eu não quero. E aí a gente foi montando, porque é muito peculiar. O goiano é peculiar, o jeito que a gente compra. Sim. A gente gosta de comprar de goiano. O bairro que a gente está é um bairro peculiar. Então, não tinha como eu ser um modelo pronto.
né? Hoje, a gente anda pelo shopping e a gente vê pessoas lendo livro. Que shopping? Eu nunca vi isso num shopping nenhum do Brasil. A gente fez Clube do Livro, que está ativo, e a gente tem filas de espera enorme. A gente não dá conta de atender as pessoas. Onde que a gente vai ter um shopping que as pessoas vão querer fomentar, encontrar pessoas diferentes para discutir livros? Sim. Sim, sim. É uma coisa muito específica. Agora você tem 3 públicos para lidar, né? Você tem os donos, que estão ali com você na mesma expectativa. Você tem o público que frequenta o shopping e você tem os lojistas. Teve uma dificuldade também, porque de repente você tenta mudar o que o shopping é, mas o lojista já está ali, foi atraído por uma outra ideia. Foi bem visto, assim? Eles abraçaram essas novidades? A minha primeira... Eu falo que nós de shopping center, o nosso primeiro público é o lojista. Na verdade, o meu público é o lojista. Uhum. E o público do lojista é o público final, Sim. né? Quando eu entrei no shopping, chamei a administradora, eu falei, eu vou tocar a reunião de lojistas. Você tá doida? Tantos anos, tem 20 anos que vocês não dão uma cara no shopping, você vai ser metralhada. Não me importa, eu estou aqui para responder toda pergunta. Porque pra gente começar uma relação confiável, a gente tem que ser muito transparente. E o empreendedor foi omisso durante muitos anos mesmo. Mas agora não está mais. Vamos apagar o passado, vamos começar essa relação, ou a gente vai ficar tacando pedrão no outro o resto da vida? Então, aí eles falaram assim, não, mas deixa o superintendente abrir a reunião. E o superintendente novo, ele é muito habilidoso com as palavras, sabe? Uhum. Aí eu vendo ele tocar reunião e levar as pessoas no banho-maria, eu falei, isso que não funciona em Goiânia. Aí, terminando a reunião, eu levantei e falei, alguém tem alguma pergunta? Aí começaram as perguntas. E isso? E eu falava, eu não quero que vocês gravem, mas eu vou responder aqui exatamente, sem nenhuma mentira. Vou responder exatamente tudo. E eu fui respondendo a cada lojista. E quando isso aconteceu? Eu falei, isso aconteceu por conta disso, disso, disso. Como que tá isso? Isso aconteceu assim, assim, assim. E como que tá isso? Não, isso não existe, isso existe, isso nós vamos fazer assim, isso tá a compra aqui, isso tem nota fiscal disso, isso é isso. Eu fui respondendo e aí o pessoal falou assim, não, você não podia dar tantos detalhes assim. Eu falei, não, a relação pra mim, ela tem que ser transparente. Uhum. E aí eu comecei uma relação com os lojistas, assim, a uma lavada, a uma limpa. Hoje, se você ligar pra qualquer lojista do shopping, eu não tenho nenhum lojista detrator. Por quê? Ele tem meu telefone, ele tem lá. Eu tô lá no shopping todos os dias, eu tô circulando. Sim. Eu vejo, se tem uma parede mal pintada, se tem eu. Se você pegar ali meu celular agora e ver no grupo ali, ó, liderança, eu tô ali, saindo do shopping pra vir pra cá. Tirei foto do jardim e falei, gente, eu quero que mude isso pra esse lugar, esse pra esse. E cada conquista do shopping parece da minha casa. Eu falei pro Diego, que tá aqui, né? Falei, Diego, eu olhei um cantinho lá que eu quero reformar. Eu falei, quando eu reformar esse cantinho aqui, eu quero, tipo, tirar uma foto Minha Casa Minha Vida. Eu vou tirando, porque são conquistas. E os lojistas estão vivendo isso com a gente. Sim. Porque o Bougainville, diferente de todo outro shopping, lá as pessoas se sentem que são a casa deles. Ou eles me encontram, ou eu tenho que te contar uma história. E quer contar a história. Então, eles têm laço afetivo. E eu também tenho esse laço afetivo. Então, é diferente. O relacionamento lá é muito diferente. E como é que você consegue? Você estava me falando, você tem 3 filhos pequenos, né? E aí você tem esse olhar dentro do shopping que você vai além daquilo que você é esperado. É um detalhe de uma tinta, coisa meio da mulher, né? Que a gente é assim, aquela coisa de ter uma visão 360 graus. Como é que você está conciliando tudo isso? Com um filho pequeno, um desafio desse tamanho, porque o seu desafio é grande, né? E além do shopping, eu dou umas consultorias. Essa eu tô mais devagar, mas eu sou apaixonada em consultoria de clínica médica e de vez em quando ainda eu dou uns pitacos. Mas olha, graças a Deus, eu tenho um casamento maravilhoso, um marido parceiro, que trabalha mais que eu, mas que te dá o suporte. A gente se divide. Como eu te falei, eu acredito em pessoas, então eu tenho ótimas pessoas que caminham comigo. Elas são tudo na minha vida, assim, quem entra, as pessoas que caminham comigo entram, não saem. Então eu tenho pessoas que me ajudam. Minha mãe é uma grande ajuda minha. E eu me divido. Cheguei atrasada aqui, não foi à toa. Tava pegando menina na escola. E é isso. Cheguei, mamãe vai trabalhar agora, de noite a gente janta. E eu vou me desdobrando, sabe? Trabalhar é muito importante pra mim. Eu fiquei 1 ano sem trabalhar quando eu tive os meninos. E foi um período muito difícil. Isso daqui é a minha vida. Quem me conhece, o povo fala assim, nossa, eu chegava na faculdade, o povo fala, minha filha, 7h10, você já tá no pique assim. E eu sempre
trabalhei muito, eu era estudante, fazia estágio à tarde, à noite eu dava aula de inglês, e eles me falavam, por que você faz isso? Você nem precisa disso. Eu falava, gente, eu gosto da minha vida, eu gosto não depender de ninguém, então eu sempre trabalhei muito. E quando eu me vi só cuidando dos meus filhos... Tava faltando alguma coisa. Tava faltando eu. Eu amo me arrumar. Eu amo me vestir assim. Meus filhos não me reconhecem se eu tô sem um batom vermelho. Num domingo que eu não uso, vou pra missa com eles, só com gloss. E fala, mãe, você está sem batom vermelho? Tipo assim, se tá tudo bem? Né? Então, eu estar bem é importante pra eles também. E essa sua vitalidade, porque assim, eu já deu pra perceber logo que você é apaixonada pelo que você faz, e quer fazer um monte de coisa, extremamente comunicativa, até a hora que você me disse assim, eu fui numa reunião e deixei o outro falar que falaria melhor do que eu. Eu meio que duvido disso, porque assim, eu tô te achando muito comunicativa. O que você traz do seu avô nesse seu perfil? Na apresentação eu falei do nome dele, né? Uma pessoa emblemática na história. Ele era querido, né? Meu tio, ele até falou uma vez... pra mim, ele falava assim, minha filha, a diferença do seu avô e minha era que o seu avô, ele era malandro no sentido de aquele jeito que todo mundo gostava dele, onde ele entrava. E eu acho que eu puxei isso do meu avô. E eu amo isso, sabe? Assim, não é forçado, não é nada. Eu amo saber da vida das pessoas e estar me envolvendo. Eu pego um amor de graça pelas pessoas. Nem sei se as pessoas gostam de mim. E eu amo me envolver na vida delas. Eu amo me envolver na vida delas. Quando eu vejo, eu sento lá na gerencial, estamos perguntando de trabalho, eu olho no olho e falo assim, não, mas você não tá bem hoje, não. Não, vamos ali tomar um café e vamos... Então, isso, todo mundo fala que meu avô tinha essa sabedoria. Porque eu falo que o maior desafio de qualquer lugar não é dinheiro, que é esse. A gente trabalha, a gente arruma, a gente pega empréstimo, a gente se vira. Mas mexer com gente é o maior desafio de qualquer empresa. Se você falar com qualquer empresário, qual que é o problema da sua empresa? Eu não acho mão de obra. E eu encaro esse problema como a melhor coisa de uma empresa. Se um colaborador tá contra mim, eu gosto de ir cativando ele, vendo. Eu amo esse desafio, sabe? Gerir pessoas, pra mim, é isso que me move. Então, eu acho que eu puxei isso do meu avô. Essa gestão de pessoas. Ele conseguia fazer todas as pessoas ao redor dele. Quando você via, tava todo mundo envolvendo ele. Era cativante. Meu marido fala muito isso, amor. Meu marido mexe com política de OAB. E eu vou nos eventos, né? E geralmente as esposas ficam quietinhas. Ele fala, amor, quando eu vejo... Eu mexo com política classista, mas quando eu vejo tá todo mundo ao seu redor envolvendo, aí você já marcou o jantar com a esposa de alguém, quando eu vejo, quando eu tô indo, você já tá voltando, como que você faz isso? Eu falo, porque a vida é isso, eu amo gente, fazer negócio. E hoje... É um traço da sua personalidade. Como que você vai usar esse traço da personalidade para modernizar o Bougainville sem abrir mão da história que existe por trás da marca? Como que você vai fazer essa mistura? Nós redesenhamos a marca. Porque eu falei assim, que essa marca já não estava comunicando com essa nova geração, né? A gente fez uma pesquisa e os jovens não sabiam que o Bougainville era um shopping. Eu falei, gente, então a gente não está comunicando certo, a gente ficou no passado. Então a gente precisa de comunicar com todo mundo. Desde a velhinha, que hoje o nosso público que frequenta lá, tem muito delas, eu sei o nome de todas, elas vão lá, tem umas que sobem o elevador comigo e falam, ai, mas você tá linda. Até aquele adolescente que vai ali pra almoçar, né? Ali pós-escola. Então, eu acho que eu já tô colocando a minha pitadinha de conversar com a comunidade, né? Oi, estamos aqui, nós não paramos no tempo. O primeiro passo é saber que comunidade é essa, né? Lembrar que tem tanto o adolescente que está no colégio e vai almoçar, quanto a senhorinha que foi ali passear. Primeiro de tudo é saber que público é esse. Que é um público de shopping que tem mudado muito também, né? A gente tem o desafio, também a questão do e-commerce. O shopping é um organismo vivo. Só depois que você vive shopping que você vai entendendo. É um organismo vivo, assim, é muito louco, assim, os horários e os corredores, que tem uns que vão só os velhos, outros vão só os novos, até os trajetos que eles fazem, os ambientes que eles frequentam. Então, a gente não pode... O nosso objetivo, o nosso público é um público que entende o valor da experiência, da arte, de uma coisa refinada. Isso vocês descobriram através de pesquisas, de um olhar mais expandido do que imaginar só que quem vai ao shopping vai para comprar e pronto. Se a gente desenhasse um shopping assim, eu acho que a gente não sairia do lugar. Porque a gente tem a nossa limitação e a gente não vai poder competir com o outro. Então,
Não. Então, a gente fez esse shopping focado para essa pessoa que tinha esse olhar diferente. Que não quer o agito, que quer a calmaria. O nosso ticket médio hoje é o mais caro de Goiânia. Então, é menos gente. E isso já era uma característica do Bougainville sempre, né? Sempre foi. Todo lojista que a gente conversava falava assim, nossa, às vezes a gente ficou o dia inteiro sem parado, venda baixas, mas chega uma única senhora, desse mesmo perfil, eles descrevem o mesmo perfil, e vem aqui e compra para um dia inteiro. Tanto que ela gasta, assim, no entanto que nosso compra e troca de final de ano, de Dia das Mães, a gente vê o valor do ticket das notas, né? E você acha que isso se atribui ao quê? Alto. A localização? Também. A localização, devido o nosso... Hoje, para uma pessoa, né? Vamos colocar 40 mais, 50 mais, que quer uma calmaria, ela não quer rodar um shopping inteiro para fazer as compras. Ela tá muito perto uma coisa da outra. No mesmo corredor, às vezes ela consegue resolver a vida dela. E ela saiu, o estacionamento tá fácil, tá perto. Você consegue estacionar do lado do elevador. Tem toda essa comodidade. Uhum. Os lojistas têm aquele relacionamento próximo dos clientes. As maiores lojas lá que mais vendem tem gerentes desde que o shopping inaugurou, de 35 anos. Então, sabe, se a gente ligar e falar assim, e aí, a Cris da Dolce Vita? Cris, eu tô precisando do perfume da minha mãe, embala aí, me leva na porta, me manda o link aqui. Ela tanto leva quanto sabe qual é. Exatamente, ela sabe tudo, porque ela participou da história dessa família. E olha essa relação de confiança, que dia que num shopping center alguém vai te entregar um presente pra depois te mandar o link de pagamento. Sim. Isso não existe. Isso no shopping é muito comum. É muito comum. Até com novas lojas, eles conseguem fazer isso com o público. Tipo, o público já é de tanta confiança, fala, não, a fulana entrega na minha casa. Então, porque existe essa proximidade com o público. Eu não sei se é só da vizinhança, sabe? Porque atravessa gerações. É o DNA, né? Talvez o DNA. Ali, por isso que eu te perguntei como que é possível modernizar sem perder esse ativo, porque é um ativo extremamente importante, tudo aquilo que o shopping trouxe, né? E aí, por exemplo, a gente pega as jovens que vão se casando e também viram as mães comprando desse jeito e quer essa facilidade, quer essa intimidade, isso não vai se perdendo no tempo, sabe? Sim. No entanto que na pandemia, esse negócio de comprar dentro do estacionamento e entregar, isso lá no shopping já acontece com muita frequência. E você me falou do desafio do e-commerce. Eu venho estudando muito isso, minha equipe, né, de marketing vem estudando muito isso. Nós vamos lançar várias coisas voltadas para isso ainda esse ano. Tanto de marketplace, que é um desafio para shopping center, quanto para um atendimento concierge. O nosso planejamento está bem robusto. A gente já até montou, dentro do próprio shopping, a gente chama de Buga Lab, um laboratório para a gente tirar foto das coisas das marcas, para a gente fazer as live shops. E a live shop, por exemplo, vai acontecer ainda nesse semestre. Que as pessoas vão poder comprar online de forma na live. A gente vai testar, a gente tem que educar o público. Porque assim, Amanda, o segmento, ele tá passando por uma transformação. O fato de você estar querendo mudar, fazendo tudo para mudar todas essas coisas num momento que já é um momento que requer transformação, isso não te deixa numa certa vantagem? Mas eu vou te trazer dados dessas NRF, Summit da vida, a experiência, por mais que a gente tenha a compra online, a experiência offline, ela não vai deixar de existir. A gente necessita dela. Sim, tá? Sim. Isso acontece no meu segmento também. A gente tem o online, mas a gente tem o on, mas a gente também precisa do off. Precisa do off. Sim, então mas eu isso acho nos que tranquiliza. você acaba saindo numa vantagem, porque você já estava disposta a fazer uma série de mudanças e aí você já tem mais que uma página em branco para poder fazer mudanças também atendendo essas necessidades atuais. Eu acho que você acaba saindo em vantagem. Porque eu quero, na verdade, aumentar o ticket desse off. Né? Você sempre faturou bem no off, mas vamos incrementar o on, Sim. né? E por isso que faz sentido eu ter um shopping com uma curadoria legal de lojas, para que não sejam só lojas das marcas X e Y que a gente compra toda hora na internet. Aquela marca Sim. local que todo goiano compra, que a gente sabe que tem, eu quero que ela esteja só no Bougainville. Sim. E a gente sabe dessas lojas aqui em Goiânia, né? Grandes marcas Sim. que tem aqui em Goiânia que a gente gosta de comprar dali. Um exemplo que eu tenho lá no shopping hoje é a Lúcia Vilela, que é uma loja de calçado, multimarca, tradicionalíssima.
que vende sapatos de ticket médio de mais de R$ 2.000, né? Porque couro específico e tal. E dá ataque em muitas marcas, né? Já consolidadas em outros shoppings. Esse é o meu público-alvo, né? São pessoas que entendem o valor daquilo, que sabem que aquele produto só vai encontrar ali. Faz todo sentido estar ali. Sim. Sua forma de liderar, num olhar feminino, assim, o que você acha que o fato de ser uma mulher te diferencia como líder? Essa escuta, essa sensibilidade, né? Eu sempre chego na administração de manhã, eu sempre vou pro shopping fazendo a minha oração, eu sou católica e, enfim, o Espírito Santo me move muito. E eu sempre vou e falo assim, que eu seja bênção na vida das pessoas, que eu seja bênção na vida das pessoas. E às vezes eu chego na administração e eu já sei quem teve um dia bom, quem teve um dia ruim, eu já chamo no canto, eu falo, me conta. Não, tá tudo bem, me conta. Deixa eu te falar, se você dividir aqui com o povo, vai ser fofoca. A única pessoa capaz de te ajudar aqui sou eu. Uhum. Porque se você for compartilhar com um colega de trabalho, ele não vai deliberar. Isso vai virar só uma fofoca dentro da administração. Me conta que nós vamos resolver. Então, assim, eu acabo, com esse meu jeito de liderar, eu acabei virando o porto seguro da minha equipe. Então, tudo que eles precisam, desde coisa de saúde, problema em casa, a problemas no próprio shopping, ou a folga que seja, em vez de ficar aquele buchiche por trás de mim, eu já... direto e reto. Amanda, tô precisando da sua ajuda, e é isso, isso, isso. Amanda, vai acontecer isso, isso, isso. Eu atalhei, sabe? Aquelas isso burocracias. Que você tá falando é tão bacana, porque às vezes a gente vê mulheres que elas... A nossa natureza já é assim, né? A gente percebe, a gente ouve, a gente acolhe. É difícil a gente ter uma gestão que ela é só teórica ali, deixando o relacionamento de lado. Mas às vezes tem mulheres que, quando estão no lado de outros homens, elas acabam tentando segurar esse lado para que pareçam mais competitivas. E com você não é isso. Você usa esse lado e alimenta esse lado e tem consciência que isso faz diferença na sua liderança. Com certeza. E ao longo do meu processo, né, eu vi também as minhas mudanças e amadurecimento. Antes, eu tinha muito problema, como eu trabalho um pouco assim, meio democrático, e democracia às vezes é difícil, né? Às vezes vira um pouquinho de anarquia. Vira um pouquinho de anarquia. E aí, eu vejo assim... Quando eu deixo pra vocês tentarem me ajudar a resolver, mas quando eu vejo que o caos tá instalado, eu falo, gente, então essa vai ser assim, porque eu tenho que ser a líder desse barco, e é assim que nós vamos tocar. Sim, sim. Essa responsabilidade é minha, na alegria e na tristeza. Então, já que a gente não tá conseguindo aqui chegar numa conclusão e num consenso, então, por fim, nós vamos decidir por este caminho. É raro eu fazer isso, mas quando precisa, quando é necessário, sim, eu tenho que chamar a ordem. Porque a organização, ela sente falta de um líder. E é o ônus, né, da liderança, sim, né? Sim. Na hora do vamos ver, tem que chamar na responsabilidade. E na hora de tomar uma decisão mais dura, processo de demissão, essas coisas são sempre chatas. Como é que você consegue gerir isso, não deixando a humanidade de lado? Demissão é chato, mas desde que você seja sincero e consciente com a pessoa, eu acho que... toda vez que eu tenho que demitir alguém, que eu já fiz esse processo, e lá no shopping a gente passou por uma demissão muito difícil, e... então eu faço. Não, eu vou fazer. Se eu contratei, eu faço essa demissão. Porque essa pessoa sabe o compromisso que ela teve comigo. E agora ela vai entender o porquê que essa expectativa foi quebrada. Então, por mais doloroso que seja, a gente entende, a pessoa entende. Fala, lembra aquela vez que a gente combinou assim, 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 assim? Então, a gente teve essa expectativa quebrada e é por isso que eu não dou conta. Adoro você como pessoa, te apoio, mas essa expectativa aqui, profissional aqui, é um lugar onde a gente tem regras, deveres e afazeres. Essa expectativa desse combinado nosso foi quebrada. E é por isso que não dá pra gente seguir trabalhando juntas. Então, eu aprendi isso, sabe? Que eu contrato, sim, eu também demito. É que às vezes a gente, enquanto mulher, a gente fica numa posição assim meio ingrata, assim. Quando a gente acolhe, você não tá pronta para ser líder. Quando a gente é duro, cadê a sua humanidade? É difícil, olha, mas né? eu falo pros meninos, né, lá, pra toda a minha equipe, eu falo, gente, por mais que doa a verdade,
A verdade sempre. Eu não gosto de meia palavra. Quem tem meia palavra comigo já perdeu todos os pontos. Porque quando quer mudar, eu falava... as primeiras vezes lá, às vezes eu via alguém tentando ratear a palavra, eu falava, ó, eu sou jovem, né? Quando eu assumi, eu tinha 31. Eu sou jovem, mas só pra gente alinhar aqui, eu não aceito meias palavras. Porque, às vezes, o homem mais velho, ele tem, né? Ah, Amanda, mas parece. Não, não parece. Ou é ou não é. Ou é verdade ou é mentira. Ou é você ou é eu que tá mentindo. E aí? Nós vamos falar a mesma linguagem? Tem um sócio que fala assim pra mim, Amanda, como que foi a reunião? Eu falo, foi boa. Ele fala, e aí, a reunião foi no português, foi no francês ou foi no malandrês? Ele fala, eu quero saber qual que é a língua que a gente vai falar com essa pessoa. Então, eu aprendi isso muito com ele. Ele falava assim, Amanda, a pessoa que é malandra, você tem que conversar com ela de uma forma em que ela não tá no mesmo par que você. Ele fala, então, já não serve pra trabalhar comigo. Sim. Pra estar na minha equipe, essa não sua serve. trajetória e, assim, você tá num posto de liderança ali, hoje tá tudo orbitando aí em torno de você. Você sentiu que em algum momento o fato de ser mulher foi usado para te diminuir, para colocar em xeque a sua capacidade? Olha... Porque uma coisa é a gente falar assim, eu nem ligo, mas existe. Mas eu talvez assim, não por pessoas de dentro, sabe? Mas às vezes por pessoas que... Aí depois que tem contato comigo, com a minha equipe, que entende o processo... Aí quebra. É um preconceito Mas mesmo. assim, hoje, dentro da minha equipe, eu, dentro do shopping, dentro com os meus lojistas, não. Eu não tenho. E nunca senti, porque a minha primeiro contato com os lojistas foi direto e reto. E eles nunca nem tiveram uma pessoa direta e reta como eu. Uhum. Então... Não tinha nem como comparar, né? Então você veio repetindo o que eu disse, que de repente o Bougainville está no momento que o mercado está mudando e ele já está aberto a fazer mudanças. É interessante, eu acho que é uma vantagem. Também é uma vantagem para você, que também você chegou num lugar que você está podendo impor o seu ritmo e tudo mais. Queria voltar a falar um pouquinho dessa mudança do cenário, do comércio de shopping e tudo mais. A gente sabe que o cliente está mudando o perfil. Você ali, como a empreendedora que está à frente do shopping e tudo, você também enxerga isso e já tem números, já está trabalhando para isso. O lojista sabe disso? Sabe. Nós estamos fazendo uma conscientização no shopping, assim, a gente nunca foi tão ativo com os nossos lojistas. Então, todas as reuniões a gente está trazendo, trazendo o novo e qual que é o nosso objetivo final. A gente mesmo está investindo, nós, da administração, estamos investindo em plataformas que talvez eles sozinhos não conseguiriam investir. Uhum. Para educá-los, para ensinar, isso aqui é bom, usa, aumenta seu faturamento, né? Que isso aqui vai dar certo. Essas ferramentas nós estamos investindo e fazendo esse passo para o lojista, antes mesmo dele ter que criar as próprias pernas sozinhos. E nós vamos ver isso nesse ano de 2026. 2025 foi um ano que a gente investiu muito nisso. Isso é importantíssimo, né? Porque se a gente quiser que cada um dos lojistas tenha o mesmo insight, corram atrás das mesmas ferramentas, o resultado é muito mais demorado. Nós já estamos fazendo com lojas testes, né? Para ver se vai funcionar, para ver qual que é o problema, para a gente já, antes de espalhar para mais lojas no shopping. Uhum. Nós já estamos em teste com algumas lojas, essas novidades. Sim. Quando você falou que você está há 2 anos, ainda faltam mais 8. O seu objetivo é que tudo isso que você me trouxe aqui, todo esse projeto, ele seja implantado até quando? Então, eu, na verdade, estou presidente do conselho, assinado mais um, né? Porque é de 3 em 3 anos. Mas talvez eu fique mais 3. Sim. Eu digo 10 anos porque a gente tem que... O shopping aí, a gente fatia ele ano a ano, né? O CAPEX, o que a gente investe e tudo. Uhum. Mas eu imagino que 2 mais 3, com 5, o público já vai ter visto muito essa virada. Já estão sentindo, né? A gente já vê isso em todos os comentários, os resultados do shopping, as vendas do shopping, o fluxo do shopping. Mas eu acho que com 5 já vai ter tido aquele uau, a grande virada de chave.
E com 10 é a consolidação, acho que, de todos os planos nossos. Mexer com obra em shopping, é muito difícil. Sim. São obras o shopping, noturnas. a gente que é consumidor, a gente só vê aquilo, né? As vitrines bonitas, mas assim, aquilo é uma cidade. É uma cidade. É muito complexa a organização disso, a administração disso tudo. Exato. Então, e não dá para você mexer em todas as frentes de todas as vezes, né? E obra, gente, é problemática em tudo quanto é lugar, né? Então, aí a gente tá mexendo com muita coisa de uma vez. A gente tá mudando muitas lojas de lugar, igual o VaptVupt, né? Quando eu cheguei no shopping, eu já negociava isso. A mudança, o VaptVupt hoje era um G1 e nós vamos colocar eles no peso 3. Ou seja, é um fluxo ali de 30, 40 mil pessoas todos os porque dias. Eu já usei o VaptVupt, a gente entra no estacionamento, resolve o que tem e vai sai. embora. Então agora todo mundo vai ter que subir e andar o shopping, né? Eu negociei isso em 2024 e tá saindo agora. Sim. Então, assim, isso é um plano que a gente tá, desde 2024, nas burocracias, agora que a gente vai se concretizar. A obra tá finalizando daqui uns 15 dias, ele deve mudar daqui um mês, mais ou menos. Já vai ser uma grande mudança no shopping. Aí já começa a obra lá naquela parte de baixo. E assim vai. Então, assim, eu tenho que atacar um de cada vez. Os lojistas, eles ficam brincando assim, não vai acabar a obra nesse shopping? Eu falo, ai, gente, ainda vai levar bons anos. Eu queria que você falasse um pouquinho de cultura. Assim, a bandeira da Alfa é muito a cultura, a gente fala muito, a gente fez campanhas de livro, a gente tem espaços dedicados muito para a cultura. A Alfa está sempre buscando levar o desenvolvimento do nosso ouvinte. Quais os planos quando a gente fala de cultura? O que o Bougainville, se tem algum plano já, o que o Bougainville pode ajudar a impulsionar a cultura na nossa cidade, que ainda precisa de muita coisa, né? E a cultura com essas novas gerações parece que ela anda se perdendo, Sim. né? E essa é uma bandeira muito forte nossa. Hoje, todo espaço vago do shopping é voltado a algo cultural. Todo projeto nosso, tanto campanha Dia das Mães, Namorada, aniversário do shopping, Natal, é voltado para o cultural. Eu não sei se você acompanhou, no ano de 2025, a Art Deco fez 100 anos. Celebrou o centenário da Art Deco. Nós, inclusive, entramos na rota da Art Deco no ano de 2025. Então, quando a gente pegou e falou, cara, nós vamos pegar 100 anos de Art Deco e agora a gente tem que conscientizar as pessoas disso. Porque a nova geração nem sabe o que é isso. Não. Nem sabe dessa história. Nós pegamos um artista plástico, Nylander, desenvolvemos pratos colecionáveis e pegamos coisas históricas de Goiânia e ele desenhava envolvendo o tema. Por exemplo, no Dia dos Namorados, ele pegou o coreto da Praça Cívica e fez 2 pombinhos e a gente printou isso num prato. E o Teatro Goiânia foi o do Natal. O do Dia das Mães era a praça, a antiga Praça do Chafariz, eu esqueci o nome dela agora. E no final a gente fez o Natal da Art Deco. A gente fez toda uma programação, a gente fez roda de palestra só arquitetos da época da Art Deco, a gente fez show, porque a Art Deco, Goiânia, nem eu sabia, era um movimento arquitetônico, mas não, foi uma época, e que nessa época teve esse estilo arquitetônico. Sim. Mas a Art Deco tem estilo de roupa. E depois que a gente sabe disso na arquitetura, a gente anda pela cidade, o ano passado, quando teve essa celebração, essa comemoração, aí a gente começa a olhar e ver aquilo que a gente parece que nem via. Que nem via. Olha a fachada disso. E aí, a gente trouxe shows da época, músicas da época, trouxemos filme da época. Todo o pavimento, a gente fez uma amostra de como era a cidade, por que ela foi desenhada, quais outras cidades no mundo que também foram desenhadas na época da Art Deco nos Estados Unidos, que foi um movimento muito forte. Foi uma imersão. Fizemos parceria com a Casa Arte Plena, com a Vanessa, e ela trouxe muitos quadros pintados da época, esse público de Goiânia. Fizemos parceria com a Prefeitura de Goiânia. Então, a cultura tá no nosso DNA. Inclusive, esse ano, não vou dar spoiler também. E a gente entende assim, né, que a nossa BL limitada, a gente não tem uma praça enorme para ter aquela praça, aquela árvore de 8 metros de altura. A gente não tem essa praça no shopping. Então, a gente não é um shopping destino para a pessoa tirar uma foto com a árvore de Natal, porque isso acontece no Natal, né? Inclusive, agora com o governo investindo no Oscar Niemeyer, isso tem acabado nos shoppings, sim, né? Porque isso tem direcionado muito lá para o Oscar Niemeyer. Isso para mim foi ótimo. E a gente pensou, então, como que a gente vai fazer as pessoas visitarem o nosso shopping,
já que a gente não tem uma praça para fazer a melhor decoração de Natal, mas que seja um motivo diferente para ir lá ver o shopping. Então, nossos natais são temáticos voltados à cultura, a conhecimento. E isso se desdobra no ano todo, nas nossas campanhas, né? Então, e há uma crítica, né? Algumas pessoas falam, mas parece que não parece Natal. Mas tudo bem, você vê o Natal na cidade inteira. Aqui você vai ver cultura, que você vai ver aprendizado, você vai entender. Sim. Você vai conhecer um artista, você vai conhecer uma época, você vai conhecer uma moda. Aqui você vai aprender. Aqui você vai ensinar o seu filho o que é isso. E assim, no final, tava dando até briga aos colecionáveis. As pessoas que não conseguiram um prato falavam assim, Amanda, eu estou... Um monte de desconhecido no meu Instagram. Eu estou sem um prato. Como assim? Vocês têm que vender agora, porque vocês fizeram a gente ficar viciado em colecionar isso. E fazer uma mesa posta, pensa, com a arte de Goiânia. Sim. Olhando, é um presente para a cidade. Assim, para você, eu vejo que você, com todo esse seu jogo de cintura aí, o sangue do seu avô nas veias, que você olhou para o negócio e falou assim, eu realmente tenho algumas dificuldades, mas eu vou focar nas oportunidades, que de repente, se você não tivesse essas dificuldades, não teria esse olhar tão específico para pensar na cultura, para pensar na vizinhança, para pensar em outras formas de consumo. Então, eu acho que no seu caso, aquilo que é dificuldade, você está driblando aí para transformar isso numa grande vantagem. A gente se encaminhou agora para o final. Eu queria te fazer uma pergunta que é, Amanda, o que te move? Amanda mãe, Amanda mulher, Amanda. Aquelas perguntas finais, o que te move na vida? Né? Nossa, mas hoje acordar e ver meus 3 filhos, meu marido me olhando, me admirando. Ai, gente, é isso que me move. Sério. Meu filho, esses dias, eu virei e falei, mamãe, você vai trabalhar, você é muito gata. Um fala que eu tô gata, outro fala que eu tô velhinha, mas enfim, qual a admiração deles. Os gêmeos têm 3 e o mais novinho tem 2. Ai, meu Deus, que delícia. São muito pequenos. Mas o meu marido também, sabe? Ele... Uma vez ele falava, amor, você podia pegar toda essa energia e investir aqui comigo, porque eu ajudo ele também no escritório. Aí eu falo, amor... Você dorme, Amanda? Tá vendo que esse olho aqui tá vermelho? Essa madrugada eu não dormi. Eu falei, eu preciso responder meus e-mails, preciso responder meu WhatsApp. Mas eu também tenho muitas pessoas que me ajudam. Então, meu marido me move muito, sabe? A gente é uma parceria tão perfeita. Então, minha família, minha base. E a gente, como mulher, é isso, né? A gente fala do trabalho, ama o que faz e tudo mais... Mas tudo tem um propósito, e o propósito é sempre quem a gente ama, né? É porque é pra onde a gente volta, é o nosso lugar abençoado, é a nossa casa, né? Verdade. Não tem como, porque no final do dia, é lá que... É lá, é lá. É lá que a gente se recolhe, então... Quero te agradecer. Muito Foi um obrigada prazer, pelo uma convite. simpatia, uma entrevista fácil. Acho que a gente conversaria aqui muito mais. Mas as portas estão abertas para você voltar depois. Eu quero saber o que você fez, o resultado que deu. Quero ir lá ver. Foi um prazer. Vai ser uma honra receber vocês lá. Obrigada, Foi um prazer, gente. Obrigada.